Três idades de la vida interior. Capítulo 13. A confissão sacramental. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. Palavras de Jesus a seus apóstolos e sucessores. Já vimos que a purificação da alma é fruto da mortificação dos sentidos, da vontade e do julgamento próprio. Também veremos que essa purificação é um efeito da oração. No entanto, Deus, em seu amor por estes filhos tão pobres, colocou ao nosso alcance outros meios de purificação, fáceis e eficazes: os sacramentos. Estes agem por si mesmos, ex opere operato, ou seja, pela própria ação realizada, e produzem na alma, que se prepara com atos de fé e amor, uma graça muito mais abundante do que a que obteria com esses mesmos atos fora do sacramento. Contudo, embora os sacramentos, pela virtude divina que carregam, tenham eficácia própria, a graça que produzem varia de acordo com as disposições de quem os recebe. Quanto mais perfeitas forem essas disposições, mais abundante será a graça. A diferença entre as disposições de uma alma e outra é muito maior do que geralmente se pensa. O sacramento da penitência é um dos meios mais preciosos de santificação. Por isso, é necessário evitar a rotina ao recebê-lo, pois ela diminuiria consideravelmente seus efeitos. Vamos agora explorar como nos preparar para a confissão, como realizá-la e quais são seus frutos. Como devemos nos preparar para a confissão? Para nos prepararmos de maneira digna, devemos examinar nossa consciência e nos despertar para a contrição. O exame de consciência exige maior cuidado quanto mais o penitente cai em faltas e menos conhece seu interior. Por isso, aqueles que fazem seu exame de consciência diariamente quase não precisam de um exame mais detalhado para a confissão, pois esse exercício diário já lhes é suficiente para se conhecerem e se corrigirem. No caso de pessoas espirituais que se confessam com frequência e se dedicam a evitar pecados veniais deliberados, o exame de consciência também não lhes requer muito tempo, como nos ensina Santo Afonso. É recomendável perguntar a si mesmo quais atos desta semana Deus não poderia registrar no livro da vida. Ou ainda, em quais momentos fui de Deus e em quais procurei apenas a mim mesmo, seguindo meu temperamento, egoísmo ou orgulho. Ao refletir dessa maneira, elevando o olhar e pedindo luz a Deus, facilmente se alcança a graça de uma visão clara e penetrante sobre a própria vida. Notas explicativas. Um mês opere operato, termo teológico que significa pela obra realizada, referindo-se ao fato de que os sacramentos produzem graça independentemente da santidade ou estado espiritual de quem os ministra, contanto que sejam realizados corretamente. 2. Santo Afonso. Referência a Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja e conhecido por sua profunda espiritualidade e ensinamentos sobre a moral cristã e a vida sacramental. Vamos examinar separadamente os pecados graves, os pecados veniais, leves, mais ou menos deliberados, e as faltas cometidas por fraqueza. 1. Pecados mortais. Se uma alma que busca a perfeição tiver a infelicidade de cometer pecados mortais em um momento de fraqueza, deve confessá-los com sinceridade e total clareza logo no início da confissão, sem tentar escondê-los no meio de uma lista de pecados veniais. Deve-se mencionar o número de vezes, a natureza, a causa, e, acima de tudo, ter perfeita contrição por eles, com o firme propósito de evitar no futuro não apenas o pecado em si, mas também suas causas e ocasiões. Após a absolvição, é necessário manter no coração um desejo sincero de reparar o mal cometido, por meio de uma vida austera e de um amor generoso. Um bom exemplo disso é o apóstolo São Pedro, que, após negar seu mestre, humilhou-se profundamente, confiou-se à infinita misericórdia divina e continuou servindo ao Senhor até o martírio. Um pecado grave e isolado, quando confessado e reparado imediatamente, quase não deixa marcas na alma. Essa alma pode rapidamente retomar sua jornada espiritual sem precisar recomeçar etapas anteriores, da mesma forma que alguém que, ao escalar uma montanha, tropeça, mas se levanta imediatamente e continua sem ter que voltar ao ponto de partida. 2. Pecados veniais deliberados. Os pecados veniais deliberados são um sério obstáculo à perfeição, especialmente se são frequentes e a pessoa se apega a eles. São verdadeiras doenças que enfraquecem a alma. O Senhor disse a Santa Gertrudes: não deixe que o pecado envelheça em sua alma. O pecado venial plenamente deliberado é como um veneno que entra na corrente sanguínea.
Ele não causa a morte instantaneamente, mas vai minando o organismo aos poucos. Devemos tomar cuidado para não manter em nossa alma pequenos ressentimentos, apego ao próprio julgamento ou à própria vontade, o hábito de julgar temerariamente, a maledicência ou afeições naturais perigosas. Essas atitudes podem ser laços que roubam nossa liberdade de espírito e impedem nosso progresso em direção ao Senhor. Quando, de forma deliberada, negamos a Deus os sacrifícios que Ele nos pede, devemos entender que não temos o direito de esperar dele as graças necessárias para aspirar à perfeição. Devemos, portanto, confessar os pecados veniais deliberados, especialmente aqueles que vão contra a caridade, a humildade e a virtude da religião. E devemos dar especial atenção às faltas que mais nos humilham, buscando com diligência suas causas e fazendo um firme propósito de corrigi-las. Agir de forma contrária significa que não estamos buscando realmente a perfeição, o que é um ponto crucial. 3. Faltas veniais semideliberadas. Existem também as faltas veniais semideliberadas, que cometemos com menos flexão e, em parte, por surpresa ou impulso natural. No entanto, a vontade acaba aceitando essas faltas com um certo grau de complacência. Devemos ter cuidado, sobretudo se essas faltas se repetirem com frequência, pois elas indicam que a alma não está lutando com determinação suficiente e que ainda não está pronta para rejeitar todos os obstáculos que impedem a perfeição. 4. Faltas de fragilidade. Por fim, temos as faltas de fragilidade, que são aquelas que a fraqueza humana não consegue evitar completamente. Nesses casos, a vontade praticamente não participa, ela cede por um breve momento, mas logo desaprova a própria fraqueza. Embora seja difícil evitar completamente essas faltas, devemos nos esforçar para que seu número diminua. Elas não representam um obstáculo sério para a perfeição, pois são rapidamente reparadas. No entanto, é recomendável submetê-las à ação purificadora do sacramento da penitência para que nossa alma se torne cada vez mais limpa. Notas explicativas. 1. Pecado mortal. De acordo com a doutrina católica, um pecado mortal é uma transgressão grave contra a lei de Deus que separa a alma de sua graça. Para ser mortal, o pecado deve envolver matéria grave e ser cometido com plena consciência e com um consentimento deliberado. 2. Pecado venial. Um pecado venial é uma ofensa leve contra a lei de Deus. Não rompe completamente a relação com Deus, mas enfraquece a alma, tornando-a mais suscetível a quedas futuras. 3. São Pedro. Referência ao apóstolo que, após negar Jesus 3 vezes, arrependeu-se profundamente e passou a ser um dos maiores defensores da fé cristã, terminando sua vida como mártir. Sobre o que deve consistir a confissão. A confissão deve ser feita com um grande espírito de fé, lembrando que o confessor está no lugar de nosso Senhor. Ele atua como juiz, já que este sacramento é administrado em forma de julgamento, como indicam as palavras. Eu te absolvo de teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Contudo, o confessor também é um pai espiritual e um médico, que com benevolência nos oferece o remédio adequado, desde que exponhamos claramente nossas enfermidades espirituais. Não basta fazer uma acusação vaga, que nada revela ao confessor. Por exemplo, dizer simplesmente tive distrações na oração não é suficiente. É necessário explicar. Fiquei distraído por negligência em tal ou tal exercício de piedade, porque eu comecei mal, sem recolhimento, ou porque não combati as distrações que surgiram de um pequeno ressentimento, de uma afeição sensível ou do estudo. Além disso, é importante lembrar as resoluções feitas anteriormente e se foram ou não cumpridas. Isso ajuda a evitar a rotina e a negligência. Acima de tudo, é necessário despertar-se para a contrição e fazer bons propósitos. Para alcançar isso, deve-se refletir sobre os verdadeiros motivos para o arrependimento, tanto em relação a Deus quanto a nós mesmos. Devemos pedir a graça de compreender melhor que o pecado, por mais leve que seja, ofende a Deus e resiste à sua vontade divina. O pecado é também uma ingratidão para com o Pai mais amoroso, uma ingratidão ainda mais grave quanto mais benefícios tivermos recebido de suas mãos. Através do pecado, negamos a Deus uma alegria acidental que não deveríamos deixar de lhe proporcionar. Nossos pecados tornaram mais amargo o cálice que foi oferecido a nosso Senhor no jardim do Getsemane, Mateus 26, 6-46, e ele poderia nos repetir as palavras do Salmo. Se fosse um inimigo que me insultasse, eu o suportaria.
Mas tu, meu companheiro, meu amigo íntimo, com quem eu partilhava doces momentos de comunhão na casa de Deus. Esse é o verdadeiro motivo da contrição quando olhamos para Deus. Porém, há ainda outro motivo se olharmos para nós mesmos. O pecado venial, embora não diminua diretamente a caridade, reduz seu fervor, sua liberdade de ação e sua irradiação. Faz com que a amizade divina se torne menos íntima e menos ativa. Perder a intimidade com um santo já seria uma grande perda, mas perder a intimidade com Deus é uma desgraça ainda maior. Além disso, o pecado venial, especialmente quando deliberado, faz com que as más inclinações voltem a surgir, predispondo-nos ao pecado mortal. Em certas situações, a inclinação ao prazer pode facilmente cruzar o limite que separa o pecado venial do pecado mortal. Este é mais um motivo para uma sincera contrição. Quando a confissão é feita dessa maneira, especialmente pela virtude da absolvição e pelos conselhos do sacerdote, ela se torna um poderoso meio de purificação e progresso espiritual. Um exemplo entre muitos é o da beata Ângela de Foligno. Ela nos conta, no início de seu livro de Visões e Instruções, que quando tomou consciência de seus pecados pela primeira vez, sentiu um medo tão grande que tremeu diante da ideia da condenação. Chorou abundantemente e envergonhou-se, mas não teve coragem de se confessar e aproximou-se da Santa Comunhão com seus pecados na alma. Ela relata: com os pecados em minha alma recebi o corpo de Jesus. Por isso minha consciência não me deixava em paz, nem de dia nem de noite. Supliquei a São Francisco que me ajudasse a encontrar um confessor que pudesse me compreender e a quem eu pudesse me abrir. Na manhã seguinte, ela encontrou na igreja de São Feliciano um religioso que pregava. Após o sermão, decidiu confessar-se com ele. Assim o fez detalhadamente e recebeu a absolvição. Notas explicativas. João 20, 22 e 23. Jesus confere aos seus apóstolos o poder de perdoar os pecados, dizendo: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. 2 Getsemane. Refere-se ao jardim do Getsemane, onde Jesus experimentou profunda agonia antes de sua prisão e crucificação. Mateus 26, 46. 3 Beata Ângela de Foligno, mística franciscana italiana do século III. Ela é conhecida por suas experiências espirituais intensas, descritas em seus escritos, e por sua vida de profunda penitência e devoção. Relato de contrição e iluminação espiritual. Não senti nenhum amor, mas apenas amargura, vergonha e dor. Perseverei na penitência que me foi imposta e procurei satisfazer a justiça, sem nenhum consolo e cheia de amargura e dor. Mais tarde, prestei atenção, pela primeira vez, à divina misericórdia. Compreendi que foi ela que me livrou do inferno e que a ela eu devia a graça de que estou falando. E recebi a minha primeira iluminação. A dor e as lágrimas se intensificaram. Então entreguei-me a uma penitência severa. Iluminada por essa luz, não vi em mim nada além de pecados e compreendi claramente que havia merecido o inferno. Não tinha outro consolo além de chorar. Uma iluminação especial me fez ver meus pecados em toda a sua feiura. E assim entendi que, ao ofender o Criador, ofendi todas as criaturas. Colocando como intercessor a Santíssima Virgem e a todos os santos, invoquei a divina misericórdia e, acreditando estar à beira da morte, de joelhos, pedi a Deus que me permitisse viver. De repente, senti a compaixão de todas as criaturas e a piedade de todos os santos recaírem sobre mim. Então recebi um grande dom, um fogo ardente de amor e a capacidade de orar como nunca antes havia feito. Recebi também um profundo conhecimento de como Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Compreendi de tal forma a gravidade de meus pecados que percebi que eu era o autor da crucificação. No entanto, ainda não conseguia compreender a imensidão do benefício da cruz. Mais tarde, o Senhor, em sua infinita bondade, apareceu-me muitas vezes, tanto em sonhos como em plena vigília, posto na cruz, e dizia: olha para minhas chagas, olha para elas. Depois, contava os golpes da flagelação e me dizia: estes açoites são por ti, por ti, por ti. Então eu pedi à Virgem Maria e a São João que me permitissem sofrer os mesmos sofrimentos de Jesus Cristo, ou pelo menos os que eles mesmos haviam sofrido. E obtive essa graça. Um dia, São João me fez experimentar tais dores que posso afirmar que aquele foi um dos dias mais terríveis de minha vida.
Depois disso, Deus escreveu o Pai Nosso em meu coração, insistindo tanto na grandeza de sua bondade e na minha indignidade que faltam-me palavras para descrever o que senti. Através dessa profundíssima contrição, a beata Ângela entrou no caminho da santidade. Essas graças extraordinárias devem nos motivar a refletir sobre a grandeza e excelência da ajuda que nosso Senhor nos oferece diariamente, para que nunca desistamos da caminhada que leva ao céu. Notas explicativas. Penitência. Refere-se ao sacramento da confissão, em que o penitente recebe uma tarefa espiritual, orações ou ações, para expiar os pecados confessados. 2. Iluminação. Um termo místico que denota um momento de compreensão espiritual, onde a alma é tocada pela graça de Deus e passa a ver com mais clareza suas próprias faltas e a misericórdia divina. 3. Beata Ângela de Foligno, uma mística italiana do século II, conhecida por sua profunda vida espiritual e experiência mística, marcada por visões de Cristo e grande penitência. Seus escritos influenciaram gerações de devotos e estudiosos da espiritualidade cristã. 4. Pai Nosso. Refere-se à oração cristã ensinada por Jesus. Mateus 6, 9-13. Aqui menciona-se que essa oração foi escrita no coração, uma metáfora para a profunda internalização de sua mensagem. Frutos que a confissão produz. Os frutos da confissão são as virtudes da humildade e penitência, mas, acima de tudo, os frutos que nascem da absolvição sacramental. Qual seria um ato de humildade mais verdadeiro e indispensável do que a manifestação sincera dos pecados cometidos? Nesse ato está o remédio para o vício de onde surgem todos os outros pecados, o orgulho. É por isso que a heresia, fruto e efeito desse orgulho, aboliu a confissão, como pode ser observado no protestantismo. A confissão humilde já é o início da reparação pelos pecados de soberba. O ato de penitência, que é a contrição, lamenta o pecado e o desaprova porque desagrada a Deus e nos afasta dele. Assim, a alma se converte, ou seja, volta-se novamente ao Senhor, de quem havia se afastado pelo pecado mortal e, em certa medida, pelo pecado venial. Ela se aproxima de Deus novamente, lançando-se com amor e confiança nos braços da misericórdia divina. E o mais notável é que o sangue de nosso Divino Salvador se derrama sacramentalmente sobre nossas almas por meio da absolvição. O protestante, após cometer pecados que atormentam sua alma, nunca teve o consolo de ouvir o ministro de Deus dizer-lhe, em nome de Cristo, como conclusão desse julgamento misericordioso: ego te absolvo, ou seja, eu te absolvo de teus pecados. Ele também nunca pôde aplicar a si mesmo as palavras do Salvador dirigidas aos apóstolos: aqueles a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Por meio dessas palavras, o sangue de Jesus se derrama sacramentalmente sobre nossas almas pela absolvição. E isso atua como um bálsamo curador que, ao unir sua eficácia às virtudes de humildade e penitência, perdoa os pecados, contribui enormemente para a recuperação completa da saúde espiritual e ajuda a alma a restaurar as forças perdidas. São Francisco de Sales dizia: na confissão, não só recebes a absolvição dos pecados veniais, mas também grande força para evitá-los no futuro, uma luz claríssima para identificá-los onde quer que se encontrem e uma abundante graça para reparar as perdas que te possam ter causado. Contudo, devemos lembrar que os efeitos da absolvição estão sempre proporcionados às disposições com que recebemos este sacramento. Como diz Santo Tomás de Aquino, se alguém que possuía 5 talentos os perdeu pelo pecado mortal e, em seguida, tem apenas a mínima contrição necessária para o perdão, essa pessoa não recuperará os méritos perdidos no mesmo grau em que antes os possuía. Pode ser que recupere 3 talentos. Se seu arrependimento for mais profundo, talvez recupere os 5 ou até mais. Se fizer um ato de fervorosa contrição sobrenatural, poderá receber até 10. Assim parece ter sido a contrição de São Pedro após ter negado seu divino mestre. Entre 20 pessoas que se confessam, cada uma recebe a graça em diferentes medidas, pois Deus vê em cada uma delas diferenças e matizes no fervor que nós mesmos não podemos sequer suspeitar. Existem muitos graus de humildade, de contrição e de amor a Deus, que são como os diferentes graus de intensidade de uma chama. Os mesmos princípios se aplicam à satisfação sacramental, cujos efeitos dependem tanto do sacramento quanto do fervor com que cumprimos essa satisfação. A satisfação sacramental tem um valor superior a qualquer outra penitência fora do sacramento,
mas seus frutos são mais ou menos abundantes de acordo com nossa generosidade. Esta penitência ou satisfação não deve ser adiada, mas cumprida o quanto antes, agradecendo ao Senhor pela absolvição. O sangue de Jesus purificou nossa alma. Peçamos a Ele que essa purificação permaneça conosco até a morte. Somente os santos conheciam profundamente o valor do sangue de nosso Senhor. É uma graça elevadíssima poder penetrar em toda a sua profundidade o mistério da redenção. Devemos, enfim, acusar-nos, ao menos de forma geral, das faltas da vida passada, especialmente das mais graves, para que possamos alcançar uma contrição mais perfeita e para que a aplicação dos méritos de Cristo a esses pecados já perdoados reduza a pena temporal que normalmente permanece mesmo após a absolvição. Aqui está a tradução adaptada do texto fornecido, mantendo o estilo formal e solene, mas em uma linguagem mais acessível para o leitor contemporâneo. Digamos com o salmista: "Purifica-me, Senhor, dos meus pecados ocultos." Não há dúvida de que, quando feita com espírito de fé, a confissão é um meio precioso de santificação. O Senhor disse a Santa Verônica Giuliani: "Progredirás no caminho da perfeição de acordo com os frutos que obtiveres deste sacramento." São Francisco de Sales, em um opúsculo sobre a prática da confissão ordinária, afirma: "Escutai atentamente, para que possais ouvir em vosso espírito as palavras da absolvição que o próprio Salvador pronuncia do céu, enquanto em seu nome o sacerdote vos absolve aqui na terra." E acrescenta: "Não há natureza tão rebelde que, com a graça de Deus e depois, com esforço e diligência, não possa ser domada e submetida. Para alcançar isso, segui as orientações que um confessor zeloso e prudente vos der." Para encerrar essa questão com o mesmo São Francisco de Sales, Avisos para a Confissão, devemos observar que a tristeza que acompanha a verdadeira contrição, ou seja, o repúdio ao mal, nunca é uma tristeza enfadonha ou deprimente, mas sim uma tristeza santa que eleva o espírito e expande o coração por meio da oração e da esperança, trazendo-o a um grande fervor. É uma tristeza que, em sua maior amargura, traz uma enorme consolação, conforme o ensinamento do grande Santo Agostinho, que o penitente esteja sempre triste por suas faltas, mas que se regozije em sua tristeza. Se essa tristeza da contrição possui tanta doçura, é um sinal de que procede da caridade. Quanto maior a dor pelos pecados, maior a certeza de amar a Deus. É a boa tristeza, que não é rabugenta nem melancólica, mas sim a compunção ou o profundo arrependimento pelos pecados. Uma dor que contém em si os frutos do Espírito Santo, que são caridade, alegria, paz, paciência, bondade, fé, mansidão, modéstia, autocontrole e castidade. Notas explicativas. Aqui o salmista pede a Deus que o purifique dos pecados que são ocultos, ou seja, aqueles que ele cometeu inconscientemente ou não percebeu. Santa Verônica Giuliani, uma mística e santa católica, conhecida por suas experiências espirituais profundas e suas visões de Cristo. São Francisco de Sales, doutor da Igreja, conhecido por sua profunda espiritualidade e orientação prática, especialmente em relação à confissão e à vida cristã. Santo Agostinho, um dos padres da Igreja, influente teólogo e filósofo, cujos escritos continuam a influenciar a teologia cristã até hoje. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual.
Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.